Olá, muito boa tarde a todos. O meu nome é José Guerra e com muito gosto estarei hoje a acompanhar o Paulo Valério, presidente da Associação Portuguesa de Direito de Insolvência e Recuperação, em mais uma sessão que antecede o Congresso Nacional de Insolvência e Recuperação. O Congresso terá lugar no dia 26 de março. O Paulo depois fará o favor de nos dar mais detalhes, mas o Congresso terá lugar no dia 26 de março e foi entendido, e muito bem, que para, no fundo, fazer um warm-up do Congresso, fazerem-se sessões semanais preliminares com alguns temas também muito interessantes e, obviamente, afetos ao tema da insolvência. Foi feito em formato de mini workshops. Tiveram temas e convidados específicos, desde discussão do capital de risco no âmbito de insolvência, discussões sobre a nova diretiva comunitária, reestruturação societária, e, portanto, este será o quarto workshop que antecede o Congresso e hoje terá por tema a viabilização de empresas no âmbito da lusofonia. Eu, antes de passar a palavra ao Paulo e de obviamente, ouvirmos a interessante apresentação que o Paulo tem para nos fazer, queria, obviamente, agradecer o convite do Paulo Valério, presidente da Associação de Direito de Insolvência e Recuperação, o convite que foi endereçado à JALP. A JALP é uma recentíssima associação que agrega os jovens advogados de língua portuguesa, e, portanto, o convite que o Paulo nos endereçou para estar presente, obviamente, foi recebido com muito agrado e, portanto, a título pessoal e em representação da JALP, queria, obviamente, agradecer esta oportunidade de nos associarmos a este workshop. Aliás, agradeço ao Paulo o facto de ter reservado precisamente o tema que vai, ou seja, a sessão em que vamos discutir a perspectiva, algumas perspectivas lusófonas sobre a insolvência, ter reservado essa possibilidade para que a JALP, portanto, enquanto Associação de Jovens Advogados de Língua Portuguesa, portanto, de todo o mundo lusófono, podermos estar associados a esta iniciativa. E tenho a certeza que o Paulo não me vai levar a mal se aproveitar, obviamente, para, no fundo, convidar todas as pessoas que nos ouvem e que nos seguem a juntarem-se à JALP. Portanto, a JALP, como eu disse, é um projeto muito recente, pretende agregar advogados dos vários países da CPLP, começar no Brasil, acabar em Timor-Leste, com membros já de Angola, de Moçambique, de Santo Tomé, da Guiné-Bissau, da Guiné Equatorial, de Macau, de Timor, do Brasil. Portanto, são todos muito bem-vindos e, portanto, eu faço este convite para que se associem também à JALP. E mais uma vez, portanto, agradecer ao Paulo nesta sessão que se dedica precisamente a perspectivas lusófonas sobre a insolvência, ter permitido que a JALP se associasse a este evento. O tema da insolvência, pelas razões que talvez não as melhores, todos temos a noção que vai ser um tema cada vez mais premente. Acho que já todos percebemos que, além de todos os efeitos pandémicos e sanitários trazidos pelo Covid, infelizmente, uma nova pandemia que estará para chegar, exatamente a pandemia económica, que vamos estar a atravessar seguramente nos próximos tempos, e, portanto, nunca como agora regressar a estes temas e discutir um bocadinho e debater um bocadinho sobre eles fez tanto sentido. Em especial, esta sessão tem um mérito, no fundo, ir um bocadinho além fronteiras, porque lá está, sendo uma crise global, o tema será recorrente e será colocado nas várias jurisdições e, portanto, o Paulo faz o favor de ir um bocadinho além fronteiras e analisar este tópico noutras jurisdições. Nós sabemos que o tópico e o tema da insolvência, a regulamentação em termos de insolvência, é diferente de jurisdição para jurisdição. Sei, por exemplo, que em Timor-Leste ainda estão numa fase muito embrionária de discussão de um futuro código de insolvência.
Tenho também conhecimento que em Cabo Verde, por exemplo, apesar de já haver, houve alguma resistência por parte dos tribunais na aplicação do regime, mas felizmente, há também casos onde as coisas já estão bastante bem implementadas, com uma legislação bastante detalhada e já com uma prática muito desenvolvida. Portanto, sem mais delongas, e mais uma vez, Paulo, agradecendo a oportunidade de nos associarmos à apresentação desta conferência, passo-te a palavra e certo de que, se eventualmente houver dúvidas, por favor, coloquem-nas através da nossa página, da página de Facebook, onde poderão acompanhar o live, e dentro do possível faremos o favor portanto, de as colocar ao Paulo e de as analisar. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Passo-te então agora a palavra. Muito obrigado, José Borges Guerra. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer e não me dá a pedir, retribuir o agradecimento à JALP pela disponibilidade para se associar a nós nesta iniciativa e a ti em particular por nos fazeres companhia e ajudares a ser um pouco também anfitrião deste quarto workshop, que já não é só um workshop da APDIR, é um workshop da APDIR e da JALP também, que nos permite fazer estas pontes, criar estas conexões, que são importantes, não é? E eu queria, além desse agradecimento, louvar muito o trabalho que a JALP, constituída há relativamente pouco tempo, tem feito, a capacidade que tem tido de trazer, digamos, cada vez mais associados, envolver cada vez mais pessoas nas diversas jurisdições, com uma presença que é uma presença que nós percebemos muito constante e muito consistente, e para a pedir é uma honra muito grande poder estar ao vosso lado e poder fazer trabalho convosco. Portanto, enfim, hoje era o dia, nós de resto já tínhamos feito uma coisa parecida ao contrário, e hoje, que era o dia em que íamos falar de insolvência na lusofonia, no contexto do Congresso, era o dia de podermos voltar a estar juntos e podermos partilhar connosco estas reflexões. Eu avançaria também sem mais delongas para a apresentação que nos traz aqui hoje. Como, enfim, todos poderão imaginar, aquilo que vamos procurar fazer hoje não é uma exposição acerca de todas as jurisdições da lusofonia e o modo como elas tratam os processos de insolvência e recuperação, mas aquilo que trazemos é uma proposta, enfim, um pouco mais simplificada, mas que julgamos que pode ter algum interesse e que passa por uma análise, digamos, comparativa entre aquilo que temos na jurisdição portuguesa, porque por maioria de razão o deveríamos fazer, mas também em Angola e no Brasil. Em Angola e no Brasil porquê? Porque são duas jurisdições com quem temos relações comerciais muito profundas, muito longas do ponto de vista histórico e muito importantes, e portanto as questões de insolvência estão diretamente cruzadas com aquilo que é o investimento internacional e o comércio internacional, e se há países entre os quais tem havido comércio internacional ao longo dos últimos anos, é entre Portugal, o Brasil e Angola. E, portanto, lançar um olhar sobre a realidade destas três jurisdições, enfim, porventura, permite-nos lançar algumas pistas para o futuro daquilo que virá a ser a nossa relação, enfim, não só num contexto de investimento e de crescimento, mas também num contexto de uma crise pré-anunciada em que algumas destas questões necessariamente se vão colocar. Por outro lado, nós temos no Brasil uma jurisdição madura do ponto de vista daquilo que é a prática insolvencial, uma lei de insolvência de falência, aliás, que já tem vários anos, ela é de 2005, e portanto há uma prática muito consolidada. Em Angola, o regime que temos ainda em vigor ainda é um regime relativamente estreito, que resulta ainda do Código de Processo Civil, mas temos já aprovada um novo regime jurídico de recuperação de empresas e de insolvência, que ainda não foi publicado, mas que é o futuro e, portanto, hoje não faria sentido que fosse de outra forma. Aquilo de que vamos falar relativamente à Angola é o novo regime e, portanto, a realidade que, enfim, dentro do curso dos próximos meses, nós teremos para lidar. E, portanto, o que é que eu começaria por fazer? Primeiro, para olharmos um bocadinho para a arquitetura destes três regimes. Nós temos em Portugal, em matéria de insolvência e recuperação, o Código de Insolvência, o Código de Insolvência e Recuperação de Empresas,
que contempla vários instrumentos. O processo de insolvência e recuperação propriamente dito, o processo especial de revitalização, que foi enxertado no Código em 2012, o PEAP, o processo especial para acordo de pagamento, enxertado também no Código mais tarde, já que em 2016, no âmbito das últimas alterações que se fizeram e reservado a singulares, o plano de pagamentos, que já existia para singulares no contexto do processo de insolvência e recuperação, mas temos também, além do CIR e deste conjunto de instrumentos no quadro do CIR, o RER, o Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas, e agora o PEV, aprovado em contexto de pandemia, o processo extraordinário de viabilização empresarial. Portanto, nós temos um menu, se quisermos, de instrumentos de recuperação, uns mais para as empresas, outros mais para os singulares. É um menu relativamente extenso, o que, enfim, pode simultaneamente ser uma vantagem e um problema. Poderá ser uma vantagem na medida em que mais instrumentos poderá significar melhores oportunidades de recuperação, mas também não é certo que assim seja. Às vezes mais instrumentos também significa maior entropia no sistema. A realidade no Brasil e a realidade que nos espera em Angola é uma realidade bastante distinta. Aquilo que nós temos não está em legislação extravagante, portanto temos regimes jurídicos consolidados, em Angola o regime jurídico de recuperação de empresas e insolvência, e no Brasil a lei de recuperação de empresas e falências, e estes dois sistemas assentam numa lógica, enfim, com uma estruturação mais simplificada. Falamos de quê? Um regime de reestruturação extrajudicial, um regime de reestruturação judicial e um regime de falência / insolvência, conforme estejamos no Brasil ou em Angola. Portanto, não há o menu de instrumentos que nós temos em Portugal, há uma abordagem que é uma abordagem mais simples e talvez até mais fácil de assimilar. Quem está numa situação de crise tem 3 caminhos possíveis. Procura reestruturar-se extrajudicialmente, e há um mecanismo que se chama mesmo reestruturação extrajudicial, não tem nada que enganar, ou tenta recuperar-se judicialmente, através de um processo judicial que se chama recuperação judicial, ou, não sendo isso possível, tem em Angola a insolvência propriamente dita e no Brasil a falência, sendo que no Brasil a falência equivale à liquidação propriamente dita e a insolvência, no contexto do novo regime angolano, a insolvência ainda é uma espécie de segunda oportunidade, porque quando falhando a recuperação extrajudicial e a recuperação judicial e entrando em processo de insolvência em Angola, há ainda a possibilidade de recuperação no contexto da insolvência, como se estivéssemos no CIR em Portugal. Portanto, há esta nuance. Mas é, digamos, uma arquitetura em Angola e no Brasil com uma filosofia mais esporreica, se quisermos, e em Portugal, enfim. Também é certo que, fruto da última crise que tivemos, e agora, naturalmente, dos efeitos da pandemia, foi preciso tomar um conjunto de medidas digamos, num cenário de urgência. Isso, porventura, fez com que não fosse possível fazer a revisão ao sistema que seria necessária, e a opção foi ir criando regimes avulsos, uns dentro do código, outros fora do código. Enfim, haverá um momento em que provavelmente vamos ter que sistematizar isto um bocadinho melhor. Mas, portanto, em termos de arquitetura, o que temos é esta realidade. Do ponto de vista da finalidade do processo de insolvência, eu aqui vou usar a expressão insolvência em termos globais para abarcar as várias realidades, porque no Brasil, por exemplo, só se fala em falência, mas qual é a finalidade dos processos de insolvência nestas 3 jurisdições? Em Portugal, continuamos sob aquela ideia de execução universal. Portanto, a insolvência começa por ser uma execução universal, muito subordinada àquilo que é a satisfação dos interesses dos credores, embora, e em 2012 esta alteração foi introduzida, haja uma ideia de que sempre que possível esta satisfação dos interesses dos credores deve acontecer por intermédio de um plano. Porém, não deixa de ser, digamos, a primeira ratio, não deixa de ser esta ideia de execução universal. Já em Angola, a finalidade do processo
está mais ligada à ideia de superar a situação económica difícil. Superar a situação económica difícil em que a empresa se encontra. Naturalmente atendendo também ao interesse dos credores, mas até se atentarmos a uma passagem da lei quanto à liquidação que diz, não sendo possível a recuperação, deve avançar-se para uma liquidação eficiente, ficamos com esta ideia de primazia da recuperação em relação à liquidação, ainda que tenha naturalmente como pano de fundo a defesa dos interesses dos credores. E no Brasil é um pouco assim também. Aliás, há tempos, numa sessão deste género que organizámos, que a Jalpa organizou connosco, com uma colega do Brasil, ela assinalava isso mesmo na troca de impressões depois que tivemos, que ao contrário do que acontece em Portugal, também no Brasil a ideia destes processos é muito uma ideia ligada à superação da crise económico-financeira da empresa. À manutenção da fonte produtiva, à manutenção do emprego e mesmo a ideia de falência, que eles procuram que seja o mais célere possível, e nem sempre acontece, mas está associada a uma ideia de proteção do empreendedorismo. Neste sentido, se nós conseguimos que os processos de insolvência, ou que a falência, a liquidação propriamente dita, aconteça rapidamente, bem, aqueles empresários, aqueles empreendedores ficam mais depressa em condições de voltar ao mercado e de voltarem a tentar a sua sorte. Enfim, sabemos que quem empreende muitas vezes falha antes de acertar. E há ali uma ideia de valorizar também este empreendedorismo. Portanto, em termos de finalidade, eu diria em Portugal mais a ideia de execução universal e de proteção dos credores, em Angola e no Brasil uma maior primazia àquilo que é a recuperação da empresa. Naturalmente há aqui depois ponderações que são dinâmicas, mas tendencialmente é esta a realidade. Visto nestas questões mais gerais de arquitetura e de finalidade dos regimes, qual era a proposta que eu vos trazia? Olharmos um bocadinho para a recuperação judicial. Enfim, naquela lógica de extrajudicial, judicial e falência ou liquidação, olharmos nas três jurisdições para um instrumento de recuperação judicial por excelência. Bem, em Angola e no Brasil já vimos que se chama mesmo a recuperação judicial, portanto vamos olhar para o regime da recuperação judicial. Em Portugal, embora tenhamos como formas de recuperação judicial, pelo menos o próprio processo de insolvência e recuperação, em que é possível aprovar um plano, o processo especial de revitalização e o PEV, eu diria que aquilo que é mais paradigmático na recuperação judicial de empresas é certamente o PEV, o processo especial de revitalização. Portanto, eu faria aqui, procuraria percorrer convosco alguns aspectos do regime nas três jurisdições, partindo em Portugal do exemplo do PER e em Angola e no Brasil daquilo que é a realidade da recuperação judicial conhecida exatamente por este nome. Portanto, em Portugal nós temos o PER aplica-se apenas a empresas e a empresas que estão em situação económica difícil ou em insolvência iminente. E, portanto, sabemos também que em Portugal o PER, em especial desde 2016, passou a estar vedado a empresas que estejam insolventes, empresas que estejam numa situação de insolvência no momento em que requerem o processo. Aliás, isso passou a ter que ser atestado por TOC ou por revisor oficial de contas. Em Angola, a recuperação judicial está destinada ao devedor, entendido aqui como pessoa física ou jurídica, na nossa nomenclatura pessoa singular ou pessoa coletiva, portanto ao devedor, dá para os dois, também em situação económica difícil ou em insolvência iminente. Não podem recorrer à recuperação judicial em Angola aqueles que estejam insolventes ou aqueles que tenham passado por recuperação judicial há menos de 2 anos. Ok? Depois já volto um bocadinho atrás para dizer que já no caso do Brasil, a recuperação judicial está vocacionada para empresários, de resto esta lei, a Lei 11.101 de 2005, está só vocacionada para empresas ou para empresários. Portanto, a recuperação judicial é para empresas ou empresários não falidos ou então que possam ter passado por um processo de recuperação judicial há menos de 3 anos. No caso disso ter acontecido, não podem entrar num novo processo
de recuperação judicial e devem ter uma atividade regular, portanto, devem ter a sua atividade regular. Porquê é que eu dizia que vamos voltar um bocadinho atrás? Nós vimos em Portugal que os insolventes não podem de todo recorrer ao PER, ir ao processo especial de revitalização. Em Angola e no Brasil é certo que se diz que não podem recorrer à recuperação judicial os insolventes ou os falidos. Mas a acessão nos dois regimes é diferente, ou nos três, se quisermos. Porque quando em Portugal dizemos que não podem requerer o processo especial de revitalização as empresas insolventes, não estamos a falar das empresas que foram declaradas insolventes no passado. Estamos a falar das empresas que, num determinado momento, não conseguem obter de um TOC ou de um ROC uma declaração dizendo que não estão insolventes. Na maioria dos casos, através da análise da relação entre o passivo e o ativo da empresa. Já em Angola e no Brasil, quando se diz não insolvente ou não falido, significa que não tenham sido declarados judicialmente falidos ou insolventes no passado, ok? E que possam eventualmente ter sido reabilitados. Portanto, estamos a falar de duas realidades distintas, o que faz com que na prática, na recuperação judicial em Angola e no Brasil, possam entrar empresas que estão tecnicamente em situação de insolvência, se quisermos, mas que nunca foram declaradas insolventes ou nunca foram declaradas falidas. São, portanto, duas exceções diferentes. De resto, no Brasil, a lei é até clara, dizendo que na apreciação preliminar do pedido de recuperação judicial não pode ser vedado qualquer juízo de viabilidade daquela empresa. Portanto, o acesso à recuperação judicial e a análise que o Tribunal faz não pode ter subjacente nenhuma ideia de viabilidade daquela entidade. Portanto, não tem a ver com a solvência ou a insolvência daquela sociedade. Portanto, está aqui um pouco implícita esta ideia de que a viabilidade e a insolvência, sobretudo numa lógica de continuidade, é mais qualquer coisa que se afere a partir da disponibilidade dos credores para aceitarem ou não um determinado plano de recuperação, do que propriamente uma conclusão ou qualquer coisa que se mede à partida no início do processo, a menos que aquelas entidades já tenham sido declaradas falidas ou insolventes no passado e tenham depois voltado ao comércio. Posto isto, o que é que temos também? Entrado no processo de recuperação judicial, ou o PER, tipicamente há um período de suspensão, que se chama também stay period ou período de standstill, em que a empresa está protegida de execuções dos seus credores. Em Portugal, esse período é um período de 60 dias, prorrogável por 30, portanto, isto é no fundo o prazo de negociação do plano de recuperação. Na prática, nós sabemos que nos processos este período, por vezes, vai para além, na prática, vai para além dos 60 ou 90 dias, enfim, enquanto decorre o período de homologação e muitas vezes até a própria apreciação de recursos que estejam pendentes, mas na estrita legalidade, o período de suspensão é o período das negociações, que tem 60 dias, eventualmente com mais 30, e agora no contexto da pandemia, com uma possibilidade de prorrogação adicional, creio que por 30 dias também. Em Angola, este período de suspensão é de 90 dias, será de 90 dias, no regime que está prestes a ser publicado, e no Brasil a suspensão é de um período muito superior a este, é uma suspensão de 180 dias. Esses 180 dias não eram prorrogáveis até às últimas alterações que foram aprovadas em dezembro, à lei brasileira, mas agora é ainda possível que haja prorrogação destes 180 dias por igual período. Isto também tem a ver com uma outra coisa, que ao contrário do que acontece em Portugal e em Angola, no Brasil os próprios credores podem vir a propor um plano alternativo ao plano apresentado pela empresa. E até podem vir a propor um plano no caso de que a empresa, fim do prazo dos 180 dias, não apresentar plano nenhum ou se o plano for chumbado. E, portanto, pode acontecer que, fim do primeiro período, haja um conjunto de devedores que apresentem o próprio um plano alternativo ao da empresa. Portanto, temos em Portugal e em Angola, eu diria que períodos que são mais ou menos idênticos,
em Portugal com uma prorrogação e em Angola em absoluto à partida de 90 dias, no Brasil temos um período de suspensão que é bastante superior. No que respeita ao conteúdo do plano, nós sabemos em Portugal, enfim, o conteúdo do plano de recuperação em revitalização, se quisermos, é um conteúdo, no fundo, do plano de recuperação, por remissão da lei. Portanto, num plano de recuperação é possível fazer muitas coisas diferentes: moratórias, reduções de juros, períodos de carência, aumentos de capital, operações de harmónio, vendas de estabelecimentos, cisões, fusões, enfim, uma míriade de medidas. Enfim, pode-se fazer, na realidade, quase tudo, desde que os credores assim aceitem e desde o cumprimento dos pressupostos legais. Temos algumas limitações relacionadas com os créditos tributários, sobretudo em virtude da indisponibilidade dos créditos fiscais e, portanto, enfim, o que acontece relativamente aos créditos tributários está subordinado àquilo que resulta das respectivas legislações, enfim, nos tributários da LGT, do CPPT e no caso dos contributivos na legislação própria da Segurança Social. No Brasil e em Angola temos também uma amplitude grande relativamente às medidas que podem integrar o plano de recuperação, portanto há esta margem de liberdade. Temos também limitações no que respeita aos créditos tributários, portanto há sempre uma remissão para o parcelamento possível no âmbito da respectiva legislação, isto no caso de Angola concretamente, e também no Brasil, sendo que no Brasil também as alterações que foram introduzidas em dezembro de 2020 vieram trazer algumas novidades relativamente ao modo de pagamento de créditos tributários. Não cabe aqui fazer nenhuma apreciação exaustiva disso, mas houve algumas alterações em termos de maleabilidade do modo como podem ser pagos créditos tributários. Mas existe, além desta limitação relacionada com os créditos tributários, também uma outra limitação, ou duas, se quisermos. Em Angola, o prazo de pagamento de créditos laborais ou resultantes de acidentes de trabalho não pode ultrapassar um ano, e este ano é improrrogável, e, por outro lado, o prazo de pagamento de créditos remuneratórios vencidos até 3 meses antes da entrada do pedido de recuperação judicial só pode ser pago até, no máximo, um período máximo de 30 dias, com um limite de 5 salários mínimos nacionais. Portanto, há aqui uma proteção maior relativamente a créditos laborais, créditos resultantes de acidentes de trabalho. Aliás, vamos vendo ao longo do regime, em vários aspectos, uma preocupação muito especial e muito vincada, até mais do que no nosso regime, em Angola e no Brasil, relativamente àquilo que são os créditos laborais, ou no Brasil, se quisermos, os créditos trabalhistas. No Brasil, as limitações são muito semelhantes. Aliás, eu julgo que o regime angolano vai beber muito ao regime brasileiro, embora tenha algumas coisas que são nossas, que são claramente nossas, mas vai beber muito ao regime brasileiro, porque estas limitações quanto a créditos trabalhistas, no caso, são em tudo semelhantes, mas aquele prazo máximo de um ano para pagamento de créditos laborais ou resultantes de acidentes de trabalho pode ser prorrogável por um. Portanto, poderá haver uma extensão até 2 anos no plano para pagamento deste tipo de créditos. E, portanto, quanto ao conteúdo do plano, é mais ou menos este o cenário em que estamos. Quanto à aprovação do plano, aqui temos diferenças significativas e se calhar até as mais relevantes e que também, de alguma forma, mostrarão o caminho para algumas coisas que em Portugal temos que fazer por força da necessidade de transposição da Diretiva de Resolução Preventiva da União Europeia. Portanto, o que é que nós temos em Portugal? Nós em Portugal temos, quanto à aprovação, que a votação é feita por escrito, é essa a regra em Portugal, ao passo que em Angola e no Brasil a votação é feita em Assembleia de Credores. Portanto, há desde logo esta diferença. Do nosso lado é por escrito que isto acontece no contexto do PER, em Angola e no Brasil é em Assembleia de Credores. Bem, isto também acontece em Portugal, por regra, nos casos da aprovação de plano de recuperação em processo de insolvência. E, portanto, terá um pouco a ver com isso.
Relativamente aos quórums de votação, é que as coisas são de facto diferentes. Nós, em Portugal, aprovamos um processo especial de revitalização com maioria simples da totalidade dos créditos, ou então com 2/3, digamos, de votos favoráveis, com um quórum constitutivo mínimo de 1/3. Portanto, tem que votar pelo menos 1/3 dos credores e, nesse terço, tem que haver o voto favorável de pelo menos de 2/3 dos votantes com este quórum mínimo, e depois com limitações relativamente à participação dos créditos subordinados na votação. Em Angola e no Brasil, qual é que é a grande diferença? A grande diferença é que eles têm classes de credores. E as classes de credores não se confundem propriamente com a nossa graduação de créditos, aquela ideia de créditos garantidos, privilegiados, subordinados, comuns. As classes de credores vão um pouco para além disso e classificam por afinidade de determinado tipo de créditos, não necessariamente em função das garantias de que beneficiam, seja por via legal, seja por via contratual. Temos, portanto, em Angola, como classes de credores, os laborais ou resultantes de acidentes de trabalho, à cabeça. Temos os com garantia real e temos depois os créditos ordinários com privilégios ou subordinados, que são aqui arrumados mais ou menos no mesmo bloco. Portanto, estamos a falar à partida de 3 classes de credores: laborais ou acidentes de trabalho, beneficiários de garantia real ou ordinários com privilégio ou subordinados. No caso do Brasil, as classes de credores estão distribuídas de outra forma. Temos também à cabeça os trabalhistas, por isso eu dizia há pouco que iríamos vendo ao longo do regime aqui uma preocupação sempre grande com os créditos laborais, e isso vê-se aqui em diversos aspectos relacionados com a votação. Portanto, temos nas classes de credores no Brasil os trabalhistas, os beneficiários de garantia real, os quirografários, que é uma expressão que nós não usamos, ou que não usamos muito, mas temos a ideia de quirógrafo, mas são os créditos que não beneficiam de garantias ou de privilégios, e temos as pequenas empresas. Portanto, temos estas 4 classes de credores, e vemos que aqui não é só uma questão de saber de que garantias é que beneficiam, ou qual é a prioridade de pagamento de uma lógica de garantias, tem a ver com a própria afinidade material destes créditos. Os laborais, todos juntos, as pequenas empresas, enfim, há uma leitura que vai um bocadinho para além daquela classificação típica a que nós estávamos habituados. E é para isto que, de alguma forma, aponta a nova diretiva de insolvência, e é um caminho que vamos ter que trilhar. Como é que acontece a aprovação no contexto destas classes de credores? Então, considera-se aprovado o plano se for votado em cada classe pela maioria dos votos e maioria dos créditos, ou seja, por cabeça e por valor. Tem que se formar uma maioria simples em cada classe, por referência ao montante dos créditos e ao número de cabeças existente em cada uma destas classes. Com a seguinte particularidade: no caso de Angola, os laborais contam sempre só por cabeça. Ok? Não há, nos laborais, na classe de laborais, não há esta dupla maioria de valor e cabeça. São contabilizados por cabeça. E no Brasil, isso acontece também, quer quanto aos laborais, quer quanto às pequenas empresas. Mais uma vez aqui, aquela preocupação de proteção com os trabalhadores. Enfim, para quê? Para evitar que um determinado trabalhador, em função do maior montante do seu crédito, possa condicionar os outros. Portanto, há aqui uma ideia de coesão destes grupos, que são grupos tipicamente mais desfavorecidos: os pequenos empresários, pequenos fornecedores e pequenos trabalhadores. Portanto, é este o modelo de votação, que é um modelo de votação mais complexo, faz-se por classe, tem que se obter aprovação nas várias classes, e esta aprovação é, por regra, uma aprovação com uma dupla maioria, por valor e por cabeça. Nós em Portugal, enfim, se um plano for aprovado por uma maioria, dá-se, digamos, o suprimento judicial da vontade dos credores não aderentes, e, portanto, eles acabam por ser forçados a aceitar o plano. No Brasil e em Angola,
também está consagrado um mecanismo de cross-class cram-down, que permite que mesmo em casos em que não exista aprovação em todas as classes, o plano ainda assim se considere aprovado. Isto acontece em que circunstâncias? Se se reunir maioria na própria Assembleia de Criadores, portanto uma maioria na Assembleia, se só ficar uma classe de fora, portanto se forem 3 só fica uma, se forem 4, tem que ficar sempre só uma classe de fora, e a classe que fica fora, portanto a classe que ficou vencida, tem que ter aprovado pelo menos com 1/3, ou seja, tem que se formar pelo menos uma maioria de 1/3 na classe que votou vencida. E nessas circunstâncias é possível que o plano se considere aprovado, digamos, à revelia de uma das classes. Depois temos, nos 3 regimes, esta ideia de homologação judicial, portanto, não basta a vontade dos credores e a sua aprovação para que o plano esteja em condições de vigorar na ordem jurídica e para que seja vinculativo para todos. Há um conjunto de regras relacionadas com a igualdade de tratamento entre os credores, com a necessidade de eles não serem colocados numa situação menos favorável do que aquela que resultaria na ausência de um plano ou no cenário de liquidação. Portanto, há um conjunto de critérios legais que têm que ser aferidos antes do plano se tornar plenamente eficaz. Portanto, enfim, é uma apreciação relativamente semelhante nas várias jurisdições. Uma vez homologado o plano, em Portugal, no PER, o que acontece, enfim, às vezes há pessoas empresas que passaram por um processo de revitalização, viram o seu plano aprovado e homologado, e passado 2 anos ou 3 estão a cumprir o plano e dizem, bem, eu estou em PER, porque têm aquela ideia de que estão a cumprir um plano. Mas, em bom rigor, o processo de revitalização encerra-se com a aprovação e homologação do plano. Portanto, a empresa, a partir daí, passa a ser uma entidade que está no comércio jurídico a fazer a sua atividade normal, está subordinada ao cumprimento das condições do plano e não tem aqui nenhuma supervisão, nenhuma fiscalização. A menos que o plano, e pontualmente isso acontece, embora não aconteça muitas vezes, preveja no próprio a fiscalização do seu cumprimento pelo administrador judicial. E aí poderá haver um acompanhamento, não é exatamente uma continuação do processo, mas continua a existir uma tutela jurisdicional através deste auxiliar de justiça, que é o administrador judicial, sobre o cumprimento do plano. Em Angola e no Brasil, a realidade é um pouco diferente, porque em Angola é obrigatória a fiscalização do plano até ao final, até ao cumprimento de todas as obrigações que ele decorre. Portanto, a empresa mantém-se em processo de recuperação, mantém-se a ser fiscalizada pelo administrador judicial, independentemente da sua vontade, até ao final portanto, do cumprimento de todas as obrigações do plano. No Brasil, pode ser determinado pelo juiz, pode ser o juiz a determinar que haja uma fiscalização pelo administrador ou por uma comissão de credores, caso seja constituída, até o período máximo de 2 anos após a homologação. Portanto, não é durante todo o período em que o plano está a ser cumprido, mas há aqui, digamos, um período de 2 anos. É mais ou menos como quando tirámos a carta de condução. Agora acho que já não existe, mas antes havia aquela ideia de se usar um místico na parte de trás dos automóveis para dizer que éramos encartados. Não havia ali um período em que, se puséssemos o pé em ramo verde, corríamos o risco de voltar à casa de partida. E aqui é um bocadinho assim. Portanto, há aqui este período de 2 anos, no caso do Brasil, que pode ser determinado pelo juiz e em que há fiscalização, digamos, daquilo que é o cumprimento das obrigações do plano. Quase a terminar, e como nota final, gostaria também de vos dizer que, relativamente ao exercício das funções de administrador judicial, a realidade no Brasil e em Angola, aquela que virá em Angola, e a realidade em Portugal é um pouco distinta. Em Portugal, nós temos administradores judiciais que são, de alguma forma, têm o monopólio do exercício destas funções, enquanto auxiliares de justiça, embora a lei permita, e raramente esse expediente é utilizado, mas o nosso código permite a nomeação de pessoas de fora das listas
fora das listas oficiais. Portanto, é possível, teoricamente, que os credores escolham um outro administrador que seja, enfim, até pode ser uma pessoa coletiva que cumpra esse papel. No caso de Angola e do Brasil, está claro à partida que os administradores judiciais deverão ser profissionais idóneos, que podem ser advogados, podem ser economistas, podem ser contabilistas. Portanto, não é uma profissão, não é uma atividade tão fechada e tão regulada, se quisermos, como nós a temos em Portugal. Isso é também uma diferença com algum significado e que pode vir a ter algumas consequências no futuro, do ponto de vista daquilo que são as discussões que já temos visto serem feitas sobre, enfim, as restrições de acesso ao exercício do conjunto de profissões no contexto da União Europeia. Portanto, era isto, no fundo, era a proposta que vos trazia, fazer este exercício, este caminho comparado entre os processos de recuperação judicial de Angola e do Brasil e o PER, que eu diria que é o nosso processo de recuperação judicial mais paradigmático. Enfim, e espero que tenha tido alguma utilidade para, enfim, irmos aos poucos fazendo este caminho de ter um olhar cada vez mais cruzado a estas realidades que são diferentes, mas que são todas próximas de nós. A realidade do Brasil e de Angola são muito próximas e terão que ser muito próximas da portuguesa, e isso acontecerá com reciprocidade também em Angola e no Brasil. E é, enfim, fazendo esta partilha que podemos avançar e caminhar juntos, enfim, do ponto de vista profissional e no modo como também apoiamos, no caso dos advogados e dos consultores, os nossos clientes. Para já é só, não sei se fica à disposição para alguma questão que, entretanto, possa ser colocada. Paulo, muito obrigado por esta interessantíssima apresentação. Um dos aspectos que eu achei mais curiosos e positivos é de facto ou seja, o facto de cada uma destas jurisdições ter adotado soluções legislativas diferentes, contrariando às vezes uma teoria ou uma tese de que estas jurisdições, sobretudo de inspiração portuguesa, acabam muito por fazer transposições um bocadinho descontextualizadas das regras portuguesas ou de ficarem demasiado presas ao regime português no qual se inspiram. Uma nota muito positiva que retiro aqui da tua apresentação é exatamente o facto de não ser assim, portanto, de cada um dos países ter tido em conta as especificidades e, portanto, das suas realidades e ter adotado soluções diferentes. Um dos aspectos, aliás, que eu achei muito interessante foi o facto de tu teres explicado que, de facto, há esta dualidade de regimes, uns mais protetores da empresa, outros mais protetores dos credores. Uma coisa que eu gostava de te colocar, se eventualmente pudesses dar aqui algumas pistas sobre isso, tem a ver com o seguinte. Muitas vezes nestes processos, e como tu disseste muito bem, uma grande componente dos créditos são titulados pelo Estado, ou na ótica tributária, ou na perspectiva de segurança social. A pergunta que eu faço é, nestas jurisdições, ou seja, achas que esta postura, uma mais protetora da empresa, outra mais protetora dos credores, depois no desenvolvimento concreto de cada um dos processos concretos que são trazidos, se efetivamente depois também o Estado tem, numa ou noutra, esta capacidade de, em processos concretos, ter esta preocupação mais de viabilização da empresa ou mais de proteção dos seus créditos. Não sei se consegues dar alguma questão sobre isto. Bem, vamos lá ver. O Estado é ótimo a definir regras para os outros, mas é ainda mais ótimo a definir regras para si próprio, não é? E, portanto, não obstante esta ideia, por exemplo, do Brasil e Angola, de um maior benefício àquilo que é a recuperação da empresa, nós vemos que, semelhantemente ao que acontece em Portugal, o Estado se coloca fora daquele espaço de liberdade contratual que, de alguma forma, está contido na negociação e na elaboração
de um plano de recuperação, portanto reserva regras que são regras especiais para si próprio. Aquilo que poderá variar, e eu confesso que não tenho essa experiência prática, é a flexibilidade com que, em concreto, em cada processo, o Estado, enquanto credor, se coloca. Portanto, no fundo, há esta ideia de indisponibilidade de créditos fiscais que perpassa, digamos, as 3 jurisdições. Em Portugal nós vamos tendo abordagens mais flexíveis e menos flexíveis por parte da autoridade tributária ou da segurança social. No Brasil e em Angola ainda não está certamente testado, a realidade concreta será um bocadinho aquilo, a realidade que os serviços depois, no trabalho de mediação e de negociação, forem capazes de fazer. Mas eu tive a oportunidade de passar muito ao de leve os olhos por algumas das normas que estão estabelecidas e que são novas no Brasil, relativamente ao pagamento de créditos tributários, e eles abrem, por exemplo, ali um espaço para a possibilidade de compensação com créditos fiscais, que é qualquer coisa que nós não estamos habituados cá. Portanto, enfim, reparei nisso e acho que é qualquer coisa que poderá vir a ser discutida no futuro, se em parte os créditos tributários poderão ser compensados no contexto do plano com créditos fiscais que existam a favor da empresa. Portanto, enfim, cada jurisdição terá a sua abordagem, mas eu diria que, voltando ao início, o Estado é ótimo a definir regras para os outros, mas é mais ótimo ainda a definir regras para si próprio. E isso é um tema muito relevante, porque se nós tivermos em consideração que uma parte importante do passivo das empresas em dificuldades resulta precisamente de dívidas à Segurança Social e à autoridade tributária, se nós tivermos em atenção que muitas vezes o colapso de uma empresa significa, por um lado, a perda de créditos para o Estado, mas significa, por outro, um aumento dos seus encargos do ponto de vista daquilo que são as prestações sociais, prestações de desemprego e tudo isso. Se repararmos também que muitas vezes a indisponibilidade dos créditos fiscais de nada vale se a empresa de facto não tiver garantias que permitam no cenário de liquidação pagar esses créditos. Enfim, por vezes estamos a falar de uma abstração, estamos a falar de uma fidelidade férrea a um princípio que depois não tem qualquer materialidade, porque eu posso dizer os créditos fiscais são indisponíveis e, portanto, eu não permito que haja uma imposição de redução por uma maioria de credores, por hipótese. Bem, mas eu não permito a seguir a empresa é liquidada e eu não recebo nada. Eu percebo que depois há aqui uma ideia de moral hazard, não é? De não criar aqui um estímulo à prevaricação. Mas eu julgo que estamos a entrar numa fase, bem, vamos discutir a transposição da diretiva, infelizmente teremos uma crise, espero que não demasiado acentuada, mas será um pouco pela frente, estamos numa boa altura para repensar um bocadinho destas coisas à luz da experiência, porque também a experiência de reestruturações e de insolvência em Portugal, por exemplo, no decurso dos últimos 10 anos, 10, 12 anos, é muito diferente daquela que era a experiência há 20 anos atrás, ou há 30 anos atrás. Portanto, o direito e também o direito fiscal e alguns destes princípios também têm naturalmente que evoluir em função dessa experiência e eu acho que esse impacto da realidade na lei ainda não se fez sentir com suficiente força na abordagem desse tipo de aspectos. Paulo, muito obrigado por mais este esclarecimento. Penso que no momento não temos mais questões. Fica em todo caso feito o alerta e o convite a todas as pessoas que nos ouviram e que nos acompanharam para não perderem no dia 26 de março o 4º Congresso Nacional de Direito de Insolvência e Recuperação, onde estes temas e outros serão abordados com muito mais profundidade. Foi um prazer ter-me pessoalmente e em nome da JALP ter associado este último workshop que antecedeu este congresso. Parabéns pela iniciativa, desejo-vos as maiores felicidades e sucessos na realização do congresso e de outras iniciativas que eu sei que a Associação Portuguesa de Direito de Insolvência e de Recuperação tem em mente. E, portanto, conto e contamos todos ter mais notícias vossas e acompanhar a vossa atividade e as vossas iniciativas muito em breve. Muitos parabéns e muito grato pela participação nesta sessão. Muito obrigado. Até breve. Até breve. Obrigado, Paulo.